Vamos falar nesse vídeo a respeito da retenção do ISS dos optantes do Simples Nacional, tema este que se aplica a qualquer das entidades constantes nas linhas A, B, C ou D do nosso QSO, mas apenas em relação à obrigação da coluna número 4, a obrigação de reter o ISS na contratação de terceiros. Antes de entrar nos detalhes relacionados ao cálculo do Simples Nacional, eu queria estabelecer aqui algumas premissas, inclusive para desmistificar algumas ideias que muito se propagam em relação ao Simples Nacional. Eu queria começar pontuando que cada município pode estabelecer regras próprias de retenção na fonte do ISS, e estas só incidem na hipótese do tomador de serviços estar sujeito à lei local. Um exemplo bem prático. A Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, é cliente da Open Treinamentos e, eventualmente, a Open Treinamentos promove cursos que são realizados em Belo Horizonte e o ISS, nesse caso, é devido em Salvador, na sede do estabelecimento prestador da Open Treinamentos. A CEMIG, embora seja uma empresa do governo do estado de Minas Gerais, não tem a obrigação de observar a norma da legislação de Salvador, que obriga as empresas estaduais a fazerem retenção e recolhimento do ISS, pelo simples fato de que a CEMIG não tem nenhum estabelecimento aqui em Salvador, portanto, ela não se sujeita à legislação do município de Salvador. A legislação aqui de Salvador só pode obrigar, via de regra, os tomadores que estão sediados aqui no município. Segunda informação importante que a gente deve lembrar. Quando o tomador do serviço estiver obrigado a descontar o ISS em função da legislação municipal, nem mesmo o prestador de serviço do Simples Nacional ele está dispensado da retenção. Quando a legislação dos municípios coloca que determinados tomadores têm que fazer a retenção do imposto, normalmente eles não fazem ressalva em relação àqueles que são do Simples Nacional, porque o fundamento legal para a exigência da retenção do ISS pelo município, mesmo quando o prestador é do Simples Nacional, consta lá da Lei Complementar do Simples Nacional, que é a Lei Complementar 123. Se você quiser, confira o artigo 13, parágrafo 1º, inciso 14, a linha A, que você vai encontrar essa informação. Por último, essa regra de retenção do ISS, quando a legislação do município assim exige, não se aplica em nenhuma hipótese aos pagamentos feitos a microempreendedores individuais, que por força do que dispõe a Lei Complementar 123, só estão sujeitos ao recolhimento do ISS pelo valor fixo de R$ 5,00 por mês. Por essa razão, eles não devem sofrer qualquer retenção de ISS. Mas passando adiante, eu quero mostrar para vocês agora como é que é o cálculo dos tributos no Simples Nacional, porque essa explicação vai ser fundamental para entender como é a sistemática de retenção do ISS de quem é do Simples. E aí eu quero começar pontuando que o prestador do serviço optante do Simples Nacional, quando não sofre a retenção do ISS na fonte, deve recolhê-lo juntamente com os demais tributos, conforme a faixa de receita bruta dos últimos 12 meses em que se enquadrar nos anexos 3º, 4º ou 5º da Lei Complementar 123. Para o nosso objetivo aqui, não é importante a gente saber qual anexo se aplica a qual atividade, até porque todos os anexos trazem faixas de tributação no Simples Nacional que, a partir de janeiro de 2012, evolui a cada R$ 180 mil, e as alíquotas do ISS em cada uma dessas faixas são as mesmas para todos os anexos que dizem respeito à atividade de prestação de serviços, que são os anexos 3º, 4º ou 5º da Lei 123. E conforme vocês podem ver aqui, nesse anexo 3º, a primeira faixa de tributação é aquela que se aplica às empresas que faturaram nos 12 meses anteriores ao mês de apuração até R$ 180 mil. A alíquota do Simples Nacional, nesse caso, é de 6%, que representa a soma apenas da CPP e do ISS, já que para os demais tributos, nessa faixa de tributação, a alíquota é zero.
Vamos imaginar um exemplo prático para facilitar a compreensão? E nesse exemplo, vamos dizer que a Open Treinamentos, que é uma empresa optante do Simples Nacional, ofere uma receita bruta de R$ 100 mil no período compreendido entre março de 2011 a fevereiro de 2012. Em março de 2012, o cálculo do Simples Nacional será pela alíquota de 6%, porque se nos 12 meses anteriores a empresa faturou R$ 100 mil, é na primeira faixa de tributação que ela vai se enquadrar. A partir desse exemplo, vamos demonstrar para vocês como deve se fazer o cálculo do Simples Nacional sobre as receitas que não sofrem retenção do ISS e as receitas que estão sujeitas à retenção do ISS. Começando pelas receitas sem retenção do ISS, suponhamos que a Open Treinamentos tenha faturado em um determinado mês o valor de R$ 10 mil. Esse valor está sujeito à incidência do Simples Nacional pela alíquota de 6%, considerando as informações da tela anterior. Sendo assim, o cálculo do recolhimento daquilo que ela vai pagar diretamente à Receita Federal e ao município vai ser pela alíquota de 6%. 6% sobre R$ 10 mil vai equivaler a R$ 600. Esses R$ 600 vão ser destinados parte ao INSS em relação àquilo que é a CPP, ou seja, a Contribuição Previdenciária Patronal, e parte vai ser destinada ao município em relação ao ISS, aos 2%. Em relação às receitas com retenção do ISS, suponhamos que a Open Treinamentos ministre um curso no município de Salvador e os clientes da Open Treinamentos em Salvador estejam obrigados a fazer a retenção do ISS por força da legislação municipal. Então, faturando R$ 10 mil e essas receitas estando sujeitas à retenção do imposto, o que a Open Treinamentos vai considerar? Ela vai calcular o recolhimento direto excluindo a alíquota do ISS, já que o ISS será retido na fonte pelos tomadores. Ela vai recolher diretamente 4% do faturamento bruto de R$ 10 mil a título de Simples Nacional, sendo que esses 4% equivalem a R$ 400. Para que ela tenha um custo tributário idêntico àquele que ela teria se estivesse recolhendo tudo diretamente através do Documento de Arrecadação Simplificado, o DAS, a legislação determina que ela faça o destaque na nota fiscal da alíquota do ISS conforme a faixa de tributação em que ela se enquadra naqueles anexos da Lei do Simples Nacional. E considerando nesse exemplo que a Open está na primeira faixa de tributação, ela deve destacar na nota o percentual de 2%, para que os seus tomadores de serviços façam a retenção desses R$ 200 e ela não recolhendo mais este valor no documento de arrecadação do Simples, ela vai ter um custo tributário no final do período de apuração que é exatamente o mesmo que ela teve quando recolheu diretamente todos os tributos devidos no Simples Nacional. É a partir daí que a gente pode dizer que não há qualquer razão para que o prestador do serviço alegue ser bitributado caso sofra a retenção do imposto, na hipótese de ele ser do Simples Nacional. E isso pode ocorrer se as regras quanto ao local da incidência do ISS não forem observadas. Do contrário, não há qualquer razão para que esse tipo de alegação seja acolhida pelo tomador. Compreendida então essa sistemática, cabe aqui a gente finalizar com algumas regras que constam lá da Lei Complementar 123, a Lei do Simples Nacional, que devem ser observadas obrigatoriamente por todos os municípios e que dizem respeito aos procedimentos de retenção nessas hipóteses. O primeiro inciso do artigo 21, parágrafo 4º, fala que o prestador do serviço optante do Simples, sujeito à retenção do ISS, ele deverá destacar na nota fiscal a alíquota do imposto a que estiver sujeito conforme a faixa de receita bruta em que se encontrar. Cabe ao prestador fazer esse destaque, não ao tomador indagar qual é a faixa de receita bruta para aplicar a alíquota correta. E daí, normalmente surge a seguinte dúvida:
e se ele não destacar essa informação na nota fiscal. O inciso 5º desse mesmo dispositivo legal fala que se a alíquota do ISS não for destacada na nota fiscal, o tomador de serviços obrigado a fazer a retenção do imposto deverá descontar o equivalente a 5% do valor do serviço. Na sequência, o inciso 6º fala que se a alíquota destacada não estiver correta, ou seja, a alíquota informada for distinta daquela que se aplica à sua faixa de receita bruta, a responsabilidade é exclusivamente do prestador do serviço. Não cabe ao tomador do serviço, recebendo a nota fiscal de um optante do Simples com a alíquota do ISS destacada, suponhamos, em 3,5%, questionar ou solicitar documentos comprobatórios de que aquela é a alíquota aplicável à faixa de receita bruta dele. Essa informação não precisa ser exigida do prestador, que, por sua vez, não tem a obrigação de fornecer qualquer documento comprobatório nesse sentido. Caso o prestador do serviço esteja de boa ou de má fé colocando uma alíquota inferior àquela que é devida, ele vai ajustar as suas contas com a prefeitura na hipótese de uma eventual fiscalização. Por último, no momento de realizar o cálculo do Simples Nacional, o prestador do serviço que tenha sofrido a retenção do ISS deverá separar as receitas sujeitas ao desconto na fonte do imposto daquelas que não foram tributadas na fonte pelo ISS, a fim de que ele não recolha duas vezes o ISS sobre as receitas já tributadas na fonte. Essa é a sistemática do ISS na fonte dos optantes do Simples Nacional.